partir de agora, está no ar seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa rádio, da nossa TV, do nosso portal Vitrine. Quinta-feira, pessoal. Quinta-feira, dia 30. Chegando aí ao final do mês, hein? Que coisa, passou muito rápido o mês de julho e nós já estamos ao vivo aqui no nosso estúdio, 11 horas 27 minutos, para levar até vocês tudo que foi destaque, notícia na nossa cidade e na nossa região. Então participe aqui junto comigo, deixe seu comentário, deixa a sua pergunta e eu terei o maior prazer em ter todos vocês juntinho comigo. Sem demora alguma, vamos ver quais são os destaques de hoje aqui na nossa pauta desta quinta-feira, dia 30. Agentes de combate às endemias recebem capacitação em Libras aqui em Botucatu. Avenida Vital Brasil entra em nova etapa com preparação para recapeamento. Ventos soltam tela de proteção de obra que fica presa à rede elétrica aqui em Botucatu. Que ventania, hein, pessoal? Que ventania. Um cabo de alta tensão caiu sobre um carro e com duas pessoas aqui em Botucatu. O vento ontem. Obras do novo estacionamento no centro avançam para sua conclusão. Prefeitura de Botucatu lança refis com até 90% de desconto em juros e multas. Alexandre de Moraes quer retirar Bolsonaro de debate, mas não consegue. Justiça Eleitoral determina multa de R$15 mil ao atual presidente por propaganda antecipada. Vai vendo, ele pode, né? Motorista para carro e salva criança engasgada no Jardim Aeroporto aqui em Botucatu. Tudo isso a partir de agora está entrando no ar o seu Jornal JV. E eu sou o Valério Moreto e vou levar todas essas informações a vocês. Dando início aqui à nossa edição desta quinta-feira, vamos ver o que vem em destaque na polícia. Polícia Civil incinera 350 quilos de drogas apreendidas na região de Botucatu. Segundo as informações recebidas, a Polícia Civil realizou nesta semana a Operação Incineração, que resultou na destruição de aproximadamente 350 quilos de drogas apreendidas durante investigações e ações policiais realizadas em municípios atendidos pela Delegacia Seccional aqui em Botucatu. De acordo com o divulgado pela Polícia Civil, foram incineradas porções de cocaína, maconha, crack e skunk, substâncias recolhidas em diferentes ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região. Bacana, hein? É isso aí mesmo, todo esse trabalho feito e agora tem que dar o final nessa droga aí. 11 horas 30 minutos. Um homem é preso após roubo em supermercado e furtos em loja aqui no centro de Botucatu. Este homem foi preso após roubar mercadorias de um supermercado e ser identificado como autor de 2 furtos em uma loja de roupas. A ocorrência foi atendida pela GCM. Segundo o registro,
O roubo ocorreu em um supermercado localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto. O homem teria retirado produtos do estabelecimento e, ao ser contido pelo segurança, entrou em luta corporal e desferiu golpes para permanecer com as mercadorias e fugir. Após receber as características do autor, uma equipe da GCM iniciou o patrulhamento e localizou o homem na Avenida Vital Brasil. Durante a abordagem, ele teria confessado o crime e informado que os produtos caíram durante a fuga. Os guardas realizaram buscas nas proximidades e recuperaram as mercadorias. Brincadeira, né? Brincadeira isso aqui. Se for ver, já tem 200 passagens. O autor foi encaminhado ao plantão policial. A prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de roubo devido à violência empregada contra a segurança e furto. Ele permaneceu preso à disposição da justiça. Eles sabem que não tem lei, né? Esse daqui 2 minutos tá fora aí, se já não tiver fora da cadeia. Muito bom dia, minha querida Levina Sá. Obrigado, querida. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada pela sua audiência e o seu carinho de sempre comigo aqui. O pessoal aqui é fiel, né? Levina, Fátima, bastante gente, muitos amigos aqui são fiéis aqui todos os dias nas nossas transmissões aqui. É porque eles gostam de ficar bem informados, não é verdade? E aqui você fica. Vamos lá, 11h32. Agentes de combate às endemias receberam capacitação em Libras. Olha que bacana, hein? Os agentes de combate às endemias de Botucatu participaram durante o mês de julho de uma capacitação com conceitos básicos de língua brasileira de sinais, as Libras. O curso foi promovido pela Vigilância Ambiental em Saúde, em parceria com o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado, o NAP, Alcir de Oliveira. A formação teve como objetivo ampliar a capacidade de comunicação dos agentes com pessoas surdas durante visitas domiciliares, inspeções em imóveis, investigações epidemiológicas e atividades educativas realizadas nos bairros. Os profissionais atuam diretamente na orientação dos moradores em ações de prevenção relacionadas às arboviroses, zoonoses e outras demandas da vigilância ambiental. Com a capacitação, a expectativa, é tornar esses atendimentos mais acessíveis. Mas não tem nem dúvida disso, né? Muito bacana. Parabéns pela iniciativa aí desse pessoal aprendendo aí a língua de sinais. É porque, dependendo da situação, dependendo do local que tá, né? Até chamar uma pessoa para poder interpretar as línguas, agora o pessoal já tendo essa facilidade aí, fica muito mais fácil, não é verdade? Muito bacana. A Avenida Vital Brasil entra em nova etapa com preparação para recapeamento. São muitas obras em Botucatu, hein? A Avenida Dr. Vital Brasil, na região da rodoviária, entrou em uma nova etapa de intervenções. As equipes iniciaram serviços preparatórios para o recapeamento da via, dando continuidade ao conjunto de melhorias realizadas no local. Pessoal, se vocês que acompanham o nosso portal aí, tá lá, né? Tem fotos, tem tudo aí. Vai ficar muito bonito aquele espaço, vai ficar muito bonito, não tenham dúvida. Esse transtorno aí de desvio de trânsito, interdição, isso é tudo para melhorias, né? Pode ter certeza que todos vão gostar, né?
E durante os trabalhos poderão ocorrer ocupações parciais da pista e interdições temporárias, de acordo com o avanço dos serviços. O Semutran estarão acompanhando a operação, orientando os motoristas e organizando eventuais desvios. A recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, respeitem a sinalização provisória e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas, como a Avenida Marechal Floriano Peixoto, principalmente nos horários de maior movimento. O cronograma de execução poderá sofrer alterações conforme as condições climáticas e operacionais. Está aí no nosso portal, né? Tem foto aérea, tem tudo. É muito bacana, vai ficar muito bacana aquele espaço, vai ficar mais fantástico, vai ficar fantástico aquele local lá. Muito bom dia, minha querida Jaque Vieira, tá aqui no nosso Instagram. Oi, Jaque, bom dia, seja bem-vinda, muito obrigado aí ao seu carinho, seja sempre muito bem-vinda às nossas edições aqui. Grande amiga Jaque Vieira. Vamos em frente, 11 horas 37 minutos. Os ventos de ontem foram complicados, hein, pessoal? E teve tela de proteção de uma obra que ficou presa à rede elétrica. Os ventos registrados em Botucatu nesta terça-feira provocaram desprendimento da tela de proteção de uma obra. O material acabou ficando preso à rede de distribuição de energia elétrica. Equipes da Defesa Civil e da CPFL estiveram no local para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias de segurança. Apesar do incidente, não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica. Também não foram registradas outras ocorrências relevantes relacionadas aos ventos no município. A Defesa Civil informou que continua monitorando as condições climáticas. E para hoje tem mais, né? Tem mais previsão de mais vento. Não sei se vai chegar aqui, mas tem regiões aí, vocês puderam acompanhar nas mídias televisivas, os litorais nossos aqui, norte, sul, os ventos foram tremendos. Muita coisa, derrubando muro, aqui em Bauru, em vários locais aqui. O vento fez bastante estrago, hein, pessoal? Foi muito estrago a ventania que passou. Aqui passou rapidinho, né? Por aqui passou rapidinho, mesmo assim deixou alguma sequela. Olha aqui, ó. Um cabo de alta tensão caiu sobre um carro com 2 pessoas. Este cabo de energia elétrica de alta tensão caiu sobre o veículo na tarde de ontem, no conjunto habitacional Joaquim Vernini. 2 pessoas estavam dentro do automóvel no momento da ocorrência. Quando as equipes de emergência chegaram, os ocupantes permaneciam no interior do carro e seguiam as orientações de segurança. A retirada somente foi realizada depois da CPFL confirmar o desligamento da rede elétrica no trecho. Após a desenergização, as 2 pessoas deixaram o veículo em segurança. Segundo as informações divulgadas, não houve feridos. A área foi isolada até a conclusão dos trabalhos da concessionária. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, CPFL. A situação foi controlada e o local ficou em segurança. E sempre bom a gente reforçar aqui. Você não deve, quando acontecer qualquer coisa parecida, se estiver dentro do veículo, você vai estar protegido. Vai estar protegido aí pelos pneus. Então você não desça do carro, porque a partir do momento que você abrir a porta, que você for descer do carro, você faz a condução da energia, como dizem os especialistas. Você não deve descer do carro. Liga, pede ajuda. Se tiver alguém passando na rua, pede para ligar se você não tiver com o telefone, qualquer coisa parecida. Mas não desça do carro. Não desça do carro. Beleza? Porque não pode ser, hein? É complicado. Se você descer,
pode passar e tomar um choque, qualquer coisa parecida, hein? Então é muito complicado. Então se mantenha dentro do veículo, espere chegar pessoal da CPFL, Defesa Civil, qualquer outro órgão aí que possa te ajudar, mas permaneça dentro do veículo. Você vai continuar sendo protegido, principalmente quando tem essa ocorrência de cabo elétrico cair em cima do seu automóvel aí, ou em qualquer outro local que você estiver. Se perceber o cabo caiu, você tá tudo certinho, tudo beleza, ligue, procure ajuda, mas não saia do veículo. Tá dado o recadinho, hein? 11h41. Obra do novo estacionamento no centro avançam, hein? Encontrar uma vaga para estacionar na região central de Botucatu é um desafio frequente para quem trabalha, para quem faz compras ou precisa resolver compromissos no comércio e nos serviços públicos. Com o objetivo de ampliar a oferta de vagas e melhorar a mobilidade no centro, a Prefeitura de Botucatu avança na implantação de um novo estacionamento público ao lado do terminal urbano. Vocês sabem, lá embaixo, né? Está sendo terminado lá. A obra entrou na reta final de execução, pessoal. É muito bacana, hein? Vai ficar bom também. Pode estar inserido na área abrangida pelo sistema de estacionamento rotativo, as novas vagas seguirão as mesmas regras já adotadas no entorno. Segundo ainda a Prefeitura, o sistema favorece a rotatividade dos veículos, permitindo que um maior número de motoristas utilize as vagas ao longo do dia e contribuindo para o atendimento da demanda existente na região. Com a conclusão da obra, a expectativa é de que o novo estacionamento ajude a reduzir a dificuldade enfrentada diariamente por quem precisa acessar o centro em Botucatu, além de fortalecer a dinâmica do comércio e dos serviços instalados no entorno do terminal urbano. Vai ser ali, do lado, né, do novo terminal urbano, lá embaixo. Vai ficar muito bacana. O espaço lá já está sendo tudo revitalizado, como foi dito, já entrou em fase de execução final. Então vai ter mais um estacionamento, porque a gente sabe que aqui em Botucatu é complicado, hein? O centro, você não consegue achar vaga. Não consegue. O principal de tudo, pessoal que vai trabalhar, chega cedo, estaciona o carro e fica o dia inteiro. Desde o funcionário, patrão, todo mundo. Chega cedo, estaciona, eu não sei como que eles podem, né? O cara quer movimento na loja dele, mas ele não deixa um espaço para que ninguém estacione. Complicado, não é? Se ele parar e pensar um pouquinho, onde eu trabalhava aí, eu era o primeiro a chegar todo dia, já metade da avenida já estava tudo cheio de carro. Isso 6h, 6 e pouco da manhã, porque o pessoal chegava antes para pegar a vaga, para deixar o carro o dia inteiro ali parado. Então, precisa ter essa consciência também. 11h44. Prefeitura de Botucatu lança refis com até 90% de desconto em juros e multas. Segundo a Prefeitura de Botucatu, ela irá iniciar, a partir da próxima segunda-feira, dia 3, o programa Regulariza Botucatu, iniciativa de recuperação fiscal que oferece condições especiais para que pessoas físicas e jurídicas regularizem débitos inscritos na dívida ativa do município. O refis contempla dívidas em atraso de IPTU e ISS, taxas e demais encargos municipais já inscritos em dívida ativa. A proposta é facilitar a regularização fiscal dos contribuintes por meio de descontos sobre juros e multas ou da possibilidade de parcelamento em condições diferenciadas. Olha só, você poderá parcelar e veja bem como você pode fazer. Parcela única, se você quiser acertar tudo que está atrasado,
você tem 90% de desconto sobre juros e multas. Em 2 parcelas, você terá 80% de desconto. 3 parcelas, 70%. De 4 a 16 parcelas, você terá 50% de desconto ainda. De 17 a 36 parcelas, 25% de desconto. E de 37 a 60 parcelas, se quiser parcelar, não tem desconto sobre juros e multas. Aí você não vai conseguir o desconto. Em todas as modalidades de parcelamento, o pagamento da primeira parcela deverá ser realizado no ato da adesão ao programa. Outra novidade é que o contribuinte que já possui parcelamentos ativos ou contratos firmados antes do início do Regulariza Botucatu poderão migrar para as novas condições oferecidas pelo programa, passando a usufruir dos descontos e das facilidades previstas no Refis. O atendimento será realizado de forma presencial, hein? Será na seção da dívida ativa da Prefeitura, onde os contribuintes poderão receber orientações, consultar seus débitos e formalizar a adesão ao programa. Segundo ainda a Prefeitura, o objetivo do Regulariza Botucatu é proporcionar melhores condições para que moradores e empresas regularizem sua situação fiscal, ao mesmo tempo em que fortalece a arrecadação municipal, possibilitando novos investimentos em áreas essenciais e na prestação de serviços públicos a toda a população. Tá dado recados aí então, né? Olha aqui, meu querido Marcos Floriano está aqui no nosso Instagram também. Ô Marcão, bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela sua audiência aí. E tem muita gente que outro dia, né, conversando aí com o pessoal numa reunião, muita gente reclamou. Mas a gente não sabe o que acontece. O pessoal reclamou disso aqui mesmo. Ah, então é mais fácil você deixar tudo atrasado, né? Você não paga nada o ano inteiro. Depois, quando vier esse programa do Refis, você vai lá e tem desconto e paga e pronto, acabou. Então você não precisa ficar se preocupando o ano todo em pagar certinho. Não é assim, pessoal. Né? Muitas vezes você não sabe o que aconteceu com a outra pessoa. Muitas vezes a pessoa passou por uma dificuldade, perdeu o emprego, ou foi mandado embora de uma empresa e ficou com os débitos em aberto. Né? Não é que a pessoa vai fazer porque ela quer. Não acredito. Pode até ser. Tem alguém que faça isso, né? Tem alguém que queira usar desse artifício aí, largar para trás e depois esperar quando sai o programa, ir lá, paga só 10% de multa e tudo bem. Não é verdade? Tem 90% de desconto, mas eu não acredito que seja isso. Eu acho que na maioria das vezes empresas que estão passando por dificuldades, porque esse governo aqui, quer dizer, governo não, esse desgoverno que nós estamos federal aí, esse desgoverno federal aí, tá acabando com tudo. Tem um monte aí nas mídias sociais, televisivas, tem cidades aí que estão fechando portas à torta e direito. Tem muito comércio, muito estabelecimento fechando suas portas. Ninguém aguenta mais pagar esse juro exorbitante que tem nesse país aqui. Ainda mais nessa hora aqui que eles querem dinheiro simplesmente para fazerem suas campanhas políticas. Não é verdade? Então esse refis, eu acredito que vai ajudar sim. E na maioria, a gente sabe que tem gente, todo local tem, você tem uma dúzia de laranja, pode ser que uma ou duas venha apodrecer. Não é verdade? Mas o resto é boa. Então eu falei pro pessoal, eu não acredito que isso venha sendo feito de propósito, não. Eu acho que a pessoa passou por alguma dificuldade, a empresa passou por alguma dificuldade e acaba acontecendo, né, de não conseguir saldar aí com seus débitos. Eu acredito que é uma boa ação, sim, né? Isso, cada um pensa da forma que quiser, mas eu acredito que é uma boa ação, sim. 11 horas, 50 minutos aqui no estúdio. Alexandre de Moraes quer
retirar Bolsonaro de debate, mas não consegue, segundo a CNN. Em uma entrevista ao William Vac desta quarta-feira, Leonardo Barreto, sócio da consultoria Think Policy, avaliou que Alexandre de Moraes está obtendo resultados opostos aos que supostamente busca ao tentar retirar Jair Bolsonaro do centro do debate político. Barreto afirmou que as ações de Moraes acabam por amplificar a presença do ex-presidente no cenário eleitoral em vez de reduzi-la. É um papel ingênuo no processo político. Segundo ainda Barreto, Moraes está desempenhando, abre aspas, um papel um pouco ingênuo dentro desse processo político, fecha aspas. O analista reconheceu que Moraes exerceu, abre aspas, um processo de interferência importante na eleição passada, fecha aspas, seguindo uma linha de atuação defendida por Gilmar Mendes, que preconiza uma participação muito ativa do judiciário no controle político para prevenir o radicalismo. Pessoal, cada um tem uma opinião, né? Eu acho que ele colocou muito bem aqui, que quanto mais eles baterem no Bolsonaro, mais em evidência ele vai ficar. Ele não pode, segundo aí o descondenado lá em cima, onde aparecer qualquer coisa sobre a família, sobre o sobrenome Bolsonaro, eles vão intervir, eles vão fazer de tudo para continuar derrubando. Só que eles continuam colocando na mídia, cada dia mais, não é verdade? Olha aqui, o Marcão pôs aqui, grato, queridão, muito bem colocado. É isso aí, né, Marcão? Não é verdade? Então, pessoal, aqui cada um pensa de uma forma, mas é complicado. Eles pensam que eles estão tirando ele da jogada, não. Eles estão colocando cada vez mais em evidência isso aqui. Estão colocando cada vez mais em evidência. Né? Se parassem um pouco, se preocupassem com as coisas que de fato esse país aqui mereça, não. Eles estão preocupados aí em seguir só as normas e só as ordens do descondenado lá de cima lá. O que ele mandar fazer, os caras largam tudo e vai fazer. Né? Agora tem uma, olha só, por falar em descondenado, a Justiça Eleitoral determinou uma multa de R$15 mil ao atual presidente por propaganda antecipada. Se fosse ao contrário isso, se fosse da família do Bolsonaro, fosse o Bolsonaro, esses toga aí já estavam vendo para colocar na cadeia. Ou tirar a chance de ser candidato. Mas, como é o descondenado, olha só, a matéria do R7. O TRE de São Paulo determinou o pagamento de uma multa de R$15 mil ao atual sujeito aí, presidente, por propaganda eleitoral antecipada. A punição veio após uma fala em que o sujeito pediu votos para Simone Tebet e Marina Silva. Todo mundo se lembra disso, né? Abre aspas. Não mexam com a Janja. Nossa, não mexam. E nem com a Simone e nem com a Marina. O que vocês podem fazer com elas um dia é dar um voto para as duas. Só isso. Um dia, sabe? Disse ele, durante um evento realizado em maio. Se fosse ao contrário aqui, se fosse da família do Bolsonaro ou qualquer outro concorrente direto com ele aí, iam fazer um processo aí para que a pessoa anulasse sua candidatura. Pode ter certeza, mas como, né? Segundo ainda a decisão do juiz Rony Herbert Barros Soares, que atende parcialmente a um pedido feito pelo Missão, a frase, abre aspas, dar voto para as duas, fecha aspas, configura um pedido explícito. Tá na cara, né? Só faltar falar que não. Pela lei eleitoral, só será permitido fazer propaganda a partir do dia 16 de agosto. A defesa do atual descondenado ainda pode recorrer da decisão do TRE ou junto ao TSE. Né? Mas como é ele, vai ficar o dito pelo não dito. Né? Como ficou aqui, cadê os 16 milhões?
do escritório. Ninguém fala mais nada, gente. Da mulher do sujeito lá do Caneta. Ninguém fala mais nada. Ficou os 16 milhões, estão curtindo, estão guardando dinheiro, estão comendo caviar todo dia com o nosso dinheiro e pronto, acabou. Hã? Porque para e pensa bem. Essa justiça que nós temos aí, a mesma que solta tudo quanto é bandido que chega lá, tudo quanto é, né, traficante, tudo quanto é coisa, quando cai na mão deles, eles soltam tudo. É a mesma justiça que verifica as urnas eletrônicas. Entendeu? Deu para entender bem, né? Vou pagar caro, mas não tem problema. 11 horas e 56 minutos. Olha só que bela notícia. Gostaria de trazer essas notícias todos os dias. De um lado é ruim, mas do outro lado é muito boa. Um motorista parou seu carro e salvou uma criança engasgada. Foi no Jardim Aeroporto, aqui em Botucatu. Este motorista de 25 anos ajudou a salvar uma criança que estava engasgada na tarde de ontem. Foi no Jardim Aeroporto. Carlos Eduardo Firmino Barbosa, conhecido como Cadu Maverick. Ô Cadu, passava de carro pelo local quando foi abordado pela mãe. Segundo o Cadu, ela havia acabado de sair de uma casa quando encontrou ele. Ele havia acabado de sair de uma casa quando encontrou a mulher na rua pedindo ajuda. Ao perceber a gravidade da situação, estacionou o veículo, desceu e realizou a manobra de desengasgo. Abre aspas. Eu estava saindo para assistir a um filme. Quando saí de casa, não havia ninguém na rua. Ela me parou e disse que achava que a criança estava engasgada. Saí do carro e fiz a manobra. Olha só, prestem atenção nisso. Durante o procedimento, um brinco largo de argola que provocava obstrução foi expelido. Logo depois, conforme o relato, a criança recuperou a coloração normal e voltou a respirar. O episódio reforça a importância do conhecimento de técnicas de primeiros socorros, que pode ser decisivo em situações de emergência. Após um engasgo, a recomendação é buscar avaliação médica, especialmente quando a obstrução envolve um objeto ou quando a criança apresenta algum sintoma. Em situações de emergência, o SAMU pode ser acionado pelo telefone 192. Que bela notícia, hein? Parabéns, Cadu. Parabéns mesmo, né, a você aí por ter intervido e ter conseguido. Agora fica aí, né, um alerta a todos. Aquele que puder saber as manobras, as mais simples, numa hora dessa, salva a vida, como fez o Cadu aqui. Salvou a vida dessa criança aqui. E ele ainda disse, hein? Ele ainda disse que queria levar para o hospital. A mãe falou, não, pode deixar que depois eu levo. O correto é levar no hospital. Mesmo que tenha soltado, tenha desengasgado, pode ter ferido alguma coisa na garganta da criança. Porque a criança é assim, né, gente? A gente sabe. É um segundinho que você distrai, ou ela pega alguma coisa, ou ela põe na boca, ou ela derruba alguma coisa, ela faz. E quando põe na boca, dá esse resultado final aí, esse engasgamento. É muito perigoso, então você tem que ficar atento. Qualquer coisinha, brinco, uma moeda, uma bala, qualquer coisa que tiver perto da criança, que ela conseguir pegar, a primeira coisa que ela vai fazer é levar para a boca. E parabéns mais uma vez ao Cadu aí por essa iniciativa. Tá vendo como é importante você ter o conhecimento, principalmente aí dos primeiros socorros, o mais básico. Virou a criança, baixou, né? Abaixou a criança, deu aqueles tapinhas tradicionais nas costas da criança, né? Desafogou, a criança expeliu o brinco, um brinco redondo de argola, e salvou a vida da criança, rapidinho. Então é bom, se você tiver a oportunidade de fazer um curso desse,
de conhecer o procedimento, como fazer, né? Aí sim, você fica aí numa hora dessa, ó que beleza. O Cadu deve ter dormido com os anjos, né? Deve ter todo mundo abençoado ele aí por essa manobra. Parabéns mais uma vez. 12 horas, 1 minuto. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bem, pessoal, essas foram as principais notícias aqui da nossa cidade, da nossa região. Vamos ver o que está sendo destaque no Brasil, né? E no mundo? Vamos ver o que vem aqui. Após mudança, Cássio amplia poder e assume principais ações no TSE. Cássio Nunes. Chega a 25 o número de mortos no Japão após terremoto de magnitude 7,1. Nossa Senhora, é muito complicado isso, hein? Que triste, hein, gente? Diabetes e emagrecimento. Olha só, o Brasil tem 21 canetas registradas. E tem gente comprando aí falsificada. Olha, tomem cuidado. Outra coisa aqui, ó, WhatsApp agora permite fazer ligações pelo computador. Vamos ver. Mais de 140 cidades são afetadas por tornado no Rio Grande do Sul. Que pecado aquilo lá também, Rio Grande do Sul passando por momentos difíceis. Enquanto lá na Europa o calor é imenso, tá pegando fogo. Tudo quanto é lugar, ninguém aguenta mais o calor lá, aqui inundando, né? É o desmatamento aí. Brasil rejeita prorrogação de emergência nacional dos Estados Unidos. Isso aqui ainda vai dar muito pano para manga. Se já estava dando agora, né, com essa recusa dos vistos dos 2 americanos lá, vocês vão ver o que vai dar aqui. Vai dar confusão, hein? Pensão alimentícia será recebida de forma automática, via Pix. É aqueles que gostavam de dar o invertido nas mulheres, aí aquele que era obrigado a pagar a pensão alimentícia. Agora não vai ter mais jeito, não. Vai ser tudo via Pix. Vai da mãe, né, saber usar bem o dinheiro, porque a gente sabe muito bem que tem muitas aí que recebem e deixa pra lá. Bom, 12 horas, 3 minutos. Vamos falar um pouquinho de esporte? Vamos falar do esporte aqui com o nosso querido Heitor Bergamo, do Bola na Rede News. Nos deixa a par de tudo no esporte, todos os dias aqui. O futebol brasileiro e o mercado da bola, como anda, hein? Palmeiras isolado na liderança. Em um jogo com muitas polêmicas de arbitragem e 2 expulsões do lado baiano, o Palmeiras goleou por 4-0 o Vitória, foi no Barradão, e aproveitou para ampliar sua vantagem na ponta do Brasileirão. E o Flamengo, hein, gente, está pressionado após mais um empate em 1-1, desta vez contra o Internacional. A distância para o Palmeiras subiu para 8 pontos. Eliminado da Copa do Brasil, o técnico Leonardo Jardim terá um período de 10 dias sem jogos para ajustar o elenco antes do retorno do Brasileirão e das oitavas da Libertadores contra o Cruzeiro. E tem movimentação no Timão, no Corinthians. A diretoria trocou minutas contratuais finais com o atacante holandês Memphis Depay e aguarda a realização de exames médicos para oficializar a renovação do vínculo do atleta. Tá aí. E a Sul-Americana, hein? O Vasco da Gama venceu o Independente de Medellín com um gol de Thiago Mendes no fim e carimbou a sua vaga para as oitavas de final da competição continental. O RB Bragantino também avançou ao eliminar o Sporting Cristal e agora enfrentará o Atlético Mineiro. Olha só. E tem reformulação na seleção, hein? O técnico Carlo Ancelotti desembarcou no Brasil para a reunião na CBF, focadas na montagem e transição de um
abre aspas, novo time, fecha aspas, indicando maior aproveitamento e integração com atletas da base após os resultados recentes. Tem muito trabalho aí, se quiser voltar aí a nossa seleção aí, né? Tá totalmente desacreditada, não é verdade? E o Neymar aí, ontem a gente já trouxe a notícia que ele já declarou que ele não joga mais pela seleção. E na Fórmula 1, nos bastidores do mercado de pilotos, a Red Bull se movimenta intensamente para oferecer um novo contrato a Max Verstappen, com o objetivo principal de eliminar cláusulas que facilitem a saída do piloto holandês para equipes rivais. E no vôlei, a preparação nacional para o sul-americano segue aquecida. O técnico Zé Roberto Guimarães confirmou que a ponteira Gabi estará de volta à seleção brasileira para a disputa do torneio. E no tênis, o nosso querido João Fonseca continua subindo posições importantes no ranking da ATP e garantiu o posto de cabeça de chave para disputar o Master 1000 de Montreal. Bacana, hein? Obrigado, Heitor, mais uma vez, nos deixando a par aqui sobre o que está acontecendo no esporte, no nosso Brasil e por esse mundão de Deus aí, não é verdade? Obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo ao Heitor pela parceria aqui conosco. E por falar no Heitor, gente, tem muita promoção lá no Bola na Rede Promos. Você entra lá, tem uma infinidade de oferta. É só entrar no nosso portal, copiar o link e você vai fazer uma belíssima compra com preço justo, prazo de pagamento. E tá chegando aí, como o Heitor colocou aqui, tá chegando aí o Dia dos Pais, né? Aquele que quiser presentear, fazer uma graça pro papai, aí presentear o papai, tem muitas ofertas lá no Bola na Rede Promos. 12h08. Estamos encerrando mais uma edição nesta quinta-feira, fechando praticamente o mês de julho. Quero agradecer muito o carinho, a audiência, e a companhia de todos vocês aqui todos os dias. Vou me despedindo, agradeço. Meu querido Diegão aqui, ó. O Diego Padovan. O Diegão Padovan tá aqui no nosso Instagram também. Ô, irmão, obrigado pela audiência aí, e o carinho aqui também. Então, como eu estava dizendo, quero que vocês tenham uma ótima tarde, uma abençoada noite. E eu, Valério Moreto, vou me despedindo. Volto amanhã a partir das 11h30 com mais notícia, mais informação a todos vocês. Fiquem com Deus. Eu tô indo embora. Agradeço demais a todas essas empresas aqui que fazem parte da nossa família. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Fui.